Olá, pessoal. Eu me chamo Andressa, eu faço parte do Laboratório de Ecologia Marinha da UFRN e vou apresentar para vocês o meu trabalho que intitula-se O sombreamento pode afetar a resposta dos corais ao estresse térmico? Os corais são animais sensíveis a estressores ambientais, como a alta exposição solar, o aumento da temperatura da água do mar e a acidificação dos oceanos. Esses estressores estão sendo intensificados pelas mudanças climáticas globais, e isso pode resultar no branqueamento de corais, que é quando acontece a ruptura da relação simbiótica que esses animais têm com microalgas ou xanteladas que vivem em seus tecidos. Essas microalgas, elas conferem cor aos corais e garantem a sua principal fonte energética, a autotrofia, através da fotossíntese. Existem evidências de que o sombreamento causado, por exemplo, por macroalgas pode diminuir os efeitos de estressores ambientais e ajudar os corais a lidar com as mudanças climáticas. Com isso, o nosso primeiro objetivo foi entender experimentalmente os efeitos do sombreamento no coral Sideracea stellata em resposta aos eventos de estresse térmico. O segundo foi avaliar o potencial do sombreamento como medida de prevenção e remediação do branqueamento massivo de corais. O terceiro foi verificar a relação da eficiência fotossintética com o aumento da temperatura da água do mar. Nossa primeira hipótese foi que os corais sombreados vão ser menos afetados pelo branqueamento, não vão branquear primeiro ou simplesmente não vão branquear. A segunda foi que a eficiência fotossintética vai diminuir em resposta ao aumento do aquecimento da água. Para realizar esse trabalho, nós coletamos corais nos parrachos de Rio do Fogo, no Rio Grande do Norte, e transportamos até o Laboratório de Experimentação Aquática do UFRN, onde deixamos as colônias aclimatando por 15 dias. Após esse período, nós organizamos os corais em aquários que estavam dispostos em 4 mesas. Cada mesa continha 5 aquários, e em cada aquário tinham 2 corais, um sombreado e um exposto à luz, totalizando 40 réplicas. Na primeira e na segunda mesa, as colônias foram mantidas a temperatura de 27 graus. Na terceira e na quarta, elas foram submetidas a um aquecimento. Na primeira semana, esse aquecimento aconteceu de forma gradual até atingir 30 graus Celsius. E na segunda semana, atingiu 32 graus Celsius para simular uma onda de calor. Com isso, nós tínhamos 4 tratamentos: colônias expostas à luz e colônias sombreadas na temperatura atual, e colônias expostas à luz e colônias sombreadas na temperatura futura. Para verificar a eficiência fotossintética, nós utilizamos o fluorômetro subaquático e também fotografamos as colônias e analisamos essas imagens através da escala de cores do Coral Watch. Utilizamos a categoria D, por se assemelhar mais à cor da espécie, onde a cor D6 e as cores mais escuras são indicativas de saúde e as cores mais claras, como D1 e D2, são indicativas de branqueamento. Como resultado, nós tivemos que as colônias que foram expostas à luz, mas que ficaram na temperatura atual, não branquearam na sua maioria. A maior porcentagem de branqueamento chegou a 20%, no dia 27 de abril, como mostra o gráfico. Isso indica que os corais conseguem manter boa saúde mesmo com a alta incidência luminosa, ou seja, o mantimento das condições atuais de temperatura, de condições ideais, é importante para que, frente a outros estressores, os corais tenham mais chances de recuperação. Para as colônias sombreadas na temperatura atual, houve um aumento da porcentagem de branqueamento, chegando a 40% no dia 27 de abril. Isso mostra um efeito negativo do sombreamento das colônias, porque as microalgas que vivem nos tecidos corais, elas precisam de luz para realizar a fotossíntese. Então, se eu tenho uma condição que não está sob estresse térmico, e ainda venho sombrear, isso vai prejudicar os corais em algum nível. Para as colônias expostas à luz na temperatura futura, nós tivemos um aumento do branqueamento ao longo do tempo e ele se tornou mais intenso após o segundo aquecimento, mostrando para nós que o aumento, a frequência e a duração, o aumento na duração desses eventos, eles se tornam mais estressantes para os corais e podem dificultar a sua recuperação. Nós conseguimos observar isso no dia 5 de maio, onde tivemos a totalidade de corais branqueados. Para as colônias sombreadas na temperatura futura, nós vimos que o sombreamento retardou o branqueamento e também o diminuiu, o que corroborou com a nossa hipótese de que essa técnica, o sombreamento, ele pode sim atuar retardando e diminuindo o branqueamento. Mas isso aconteceu somente em curto prazo, porque com o passar do tempo, os corais eles vão branquear mesmo assim. Para a eficiência fotossintética, nós vimos que ela diminui com o aumento do estresse térmico, que é o que podemos ver no gráfico A, na linha pontilhada vermelha, que representa as colônias que foram expostas ao aumento da temperatura. Nós podemos ver também que no final do momento de recuperação, essa eficiência fotossintética, ela subiu, mas não a cor dos corais, que é o gráfico B, nesse mesmo período, ela não se recuperou, ela continua indo aqui para baixo. O que mostra para nós que os corais eles não recuperaram microalgas perdidas que estavam no meio, mas sim essa eficiência fotossintética ela foi recuperada pelas microalgas que já estavam em seus tecidos, as microalgas que resistiram
ao branqueamento. Então, com isso, nós concluímos que o sombreamento em condições atuais de temperatura não tem efeitos relevantes para a saúde dos corais, ao contrário do cenário futuro, e que não funciona em longo prazo e é difícil de ser implantado em larga escala. A espécie Siderastrela stellata, que é a espécie bioconstrutora mais importante dos recifes brasileiros, ela resiste ao estresse moderado, mas branqueia com estresse intenso, frequente e prolongado. A intensificação das mudanças climáticas afeta a relação simbiótica dos corais e das algas e prejudica a autotrofia, que é a mais importante fonte energética dos corais. Com isso, nós devemos focar na redução dos gases de efeito estufa para diminuir os efeitos das mudanças climáticas e não intensificar essas condições e focar na conservação dos nossos recifes. E é isso, eu agradeço pela oportunidade. Até mais. Olá, boa tarde a todos. Me chamo Bruna e vou apresentar meu trabalho que se intitula Relações Ecológicas em Praias Arenosas, uma análise da ocorrência de parasitismo no crustáceo de praia Merita brasiliensis. Esse trabalho teve colaboração da doutora Rayana Bud e foi orientado pela professora doutora Tatiana Cabrillo. Bom, as praias arenosas, elas são habitadas por uma fauna bastante diversa, né, representadas por diversos filos, crustáceos, moluscos, anelídeos, né? E todos esses indivíduos que habitam o ambiente de praias, eles são muito regidos principalmente pelos fatores físicos. Então, a ação das ondas, a amplitude das marés, a incidência solar, a ação dos ventos, tudo isso vai estar influenciando bastante na estrutura da população que habita as praias arenosas. Para além dos fatores físicos, né, as relações biológicas elas também se apresentam como um fator relevante na estrutura da população e da comunidade. Então, uma competição, a predação, o parasitismo. O que acontece é que as relações biológicas elas são muito difíceis de ser medidas em campo, né? É muito difícil a gente conseguir acompanhar uma competição, acompanhar uma predação e compreender, né, em campo a importância que isso tem na estrutura de uma população. Então, os estudos das interações ecológicas ainda são muito escassos, ainda carecem muito de uma metodologia em campo mais abrangente. Então, nesse sentido, se torna bastante importante que cada vez mais a gente tenha mais estudos sobre as relações ecológicas ocorrendo em praias arenosas. Uma dessas interações é o parasitismo, que é uma associação simbiótica, onde o indivíduo vai se associar ao outro, né, que a gente vai chamar de hospedeiro, para seu próprio benefício, né, para se desenvolver, podendo impactar esse indivíduo ou não. E nesse sentido, né, o meu trabalho, a gente vai trabalhar com a espécie Merita brasiliensis, que é um crustáceo decápode que habita ali a zona entre marés, né, o vai e vem das ondas. E ele é uma espécie filtradora, então é uma espécie que possivelmente pode vir a filtrar um ovo de parasita, né? E é uma espécie também bastante abundante aqui na costa do Rio, então foi um dos motivos, né, da nossa escolha para essa espécie. E o objetivo inicial do nosso trabalho é avaliar a ocorrência e intensidade de parasitismo nessa espécie de Merita brasiliensis em uma praia aqui do Rio de Janeiro, para fazer uma análise inicial, né? Se essa espécie está sendo impactada, está sendo infectada com um parasita ou não. Então, para esse estudo, a gente coletou, né, fez coletas de espécies dirigidas no inverno de 2021, na Praia de Fora, onde a Praia de Fora é uma praia de acesso restrito, né, localizada aqui no bairro da Urca, aqui no Rio de Janeiro. Após a amostragem, a gente enviou todos os indivíduos coletados para o laboratório, onde a gente mediu e sexou, então avaliou entre machos e fêmeas, e posteriormente foi avaliado a ocorrência e intensidade de parasitas. Então a gente abriu tirou a carapaça de cada indivíduo, avaliou em lupa cada intestino, né, do indivíduo e avaliou se existia algum parasita, né, então a sua ocorrência, e quando existia, qual era a sua intensidade, quantos indivíduos tinham quantos parasitas tinham em cada indivíduo de Merita brasiliensis. Após essa análise, a gente também levou algumas amostras para avaliação genética. Essa avaliação foi feita no Laboratório de Imunologia e Patologia de Invertebrados, né, localizado na Universidade Federal da Paraíba, para uma avaliação inicial, para a gente tentar identificar a espécie do parasita. Então, a gente já sabia que tinham indivíduos sendo infectados, a gente queria agora identificar qual era a espécie ou o gênero, né, primeiramente, que estava sendo infectado. Bom, ao todo, da nossa amostragem, foram coletados 69 indivíduos, dos quais 51 eram fêmeas e 18 eram machos. As fêmeas obteram tamanho médio de 25,7 milímetros, enquanto que os machos 15,2. E os machos não apresentaram nenhuma ocorrência de parasitismo, só as fêmeas. Então, das 51 fêmeas coletadas, 21 estavam infectadas, com uma intensidade variando de 1 a 5. Então, com esse trabalho,
foi possível relatar a primeira ocorrência do gênero Prophylicolis, né? Então, com a análise genética, a gente pôde confirmar o gênero Prophylicolis, a gente ainda carece de confirmar a espécie, mas isso já nos garante a primeira ocorrência desse gênero aqui na costa do Brasil, né? Então, a primeira ocorrência do gênero Prophylicolis infectando a Melita brasilensis aqui na costa brasileira. Esse trabalho está refletindo essa primeira ocorrência. E os próximos passos, a gente pretende confirmar a espécie com análises com análises taxonômicas e de biologia molecular do parasita e trazer um estudo mais profundo, trazendo uma avaliação comparativa entre ocorrências de parasitismo em diferentes praias, com diferentes características físicas e morfológicas, e também trazendo uma análise sazonal, né? Então, ver se existe uma diferença da ocorrência de parasitismo nas diferentes estações do ano e a nível populacional. Então, como a gente viu, os machos não estavam infectados e as fêmeas estavam. Então, a gente precisa fazer estudos mais aprofundados para saber se isso é o acaso ou se tem algum padrão, se tem algum fator influenciando essa diferença de ocorrência entre machos, fêmeas ovadas, né? Então, esse é o que a gente pretende fazer em trabalhos futuros. Eu agradeço ao Unirio e ao meu laboratório pela realização do trabalho, ao CNPq pela bolsa que me concedeu. E qualquer coisa, para qualquer dúvida, estou à disposição pelo meu e-mail. E se caso vocês se tivessem interessado pelo assunto, vocês podem também entrar em contato com o Instagram do laboratório, que está aí no slide, com mar.unirio. Muito obrigada. Bom dia a todos, eu me chamo Carolina Amorim. Eu vou apresentar o meu trabalho intitulado como Extratos Químicos de Esponjas Marinhas como Inibidores de Biofilme. Esse trabalho foi parte da minha dissertação de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução da UERJ, que foi elaborado no Laboratório de Ecologia Marinha e Química, o LEMARC, sob orientação da professora doutora Beatriz Fleury e da doutora Yolanda Vansato. Esse trabalho também conta com os coautores Maria Eduarda Pereira, Isadora Alcover, Sidney Filho e Gabriela Souza. A bioincrustação é a acumulação de organismos marinhos em superfícies artificiais submersas. Essas superfícies podem ser plataformas de petróleo, cascos de navios, cascos de barcos, monoboias ou piers, enquanto que a comunidade incrustante são os organismos que ocorrem em superfícies naturais, como costão rochoso, recifes corais ou sobre outros organismos vivos, formando a interação da epibiose. A bioincrustação clássica ocorre em 5 estágios, iniciando com a adsorção de macromoléculas orgânicas e inorgânicas, passando para o transporte de células microbianas, onde ocorre a fixação de bactérias, passando para a formação do biofilme. No estágio 4, ocorre a formação da microincrustação, que são microalgas e diatomáceas, e no estágio 5, a fixação de organismos macroincrustantes, como macroalgas, corais e esponjas. A bioincrustação traz diversos prejuízos na indústria marítima, pode causar diminuição da velocidade das embarcações por conta do peso, e acaba aumentando o consumo de combustível e emitindo mais gases poluentes. Também ocorre a corrosão microbiologicamente influenciada através das bactérias redutoras de sulfato presentes no biofilme e ocorre a oxidação da superfície. Também pode ocorrer entupimento de turbinas de energia, encarecendo o preço da nossa energia. Outro problema da bioincrustação é a bioinvasão, onde organismos podem vir incrustados em superfícies móveis, como foi o caso dos corais do gênero Tubastreia e da Cromonephthaia brasiliensis, que chegaram no Brasil incrustadas em plataformas de petróleo e gás e podem competir com espécies nativas, como é o caso da Tubastreia com a Cismillia híspida e da Cromonephthaia brasiliensis com a Filogorgia dilatata. Como os organismos bentônicos eles produzem metabólitos secundários capazes de impedir a epibiose por conta da competição por espaço, esses metabólitos secundários eles podem ser promissores para o combate da bioincrustação e possuem a vantagem de serem biodegradáveis e não serem tóxicos para os organismos não-alvo. Então, esse trabalho foi estudado a esponja marinha de Mapsama ancorata, que foi coletada na ilha de Sabacu, na Baía da Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Após a coleta, essa esponja passou por um processo de extração química, onde ela foi imersa em solventes orgânicos de diferentes polaridades. Nesse caso, foi utilizado o hexano e o metanol, e colocado em um ultrassom a fim de promover a lise celular, passado por um processo de filtração e, posteriormente, a evaporação a vácuo, a fim de retirar todo o solvente orgânico e restar apenas o extrato bruto.
Esses extratos eles foram testados em bioensaio anti-incrustante, onde foi preparado com fita gel e água destilada, colocado no micro-ondas por 4 vezes, até essa mistura se tornar bem líquida e conseguir ser misturada nos extratos brutos. Os tratamentos foram os extratos brutos da desmapsama nos solventes orgânicos de metanol e de hexano. E no controle positivo utilizamos sulfato de cobre e no controle negativo apenas solvente. Essas placas de Petri contendo esses tratamentos foram penduradas no pier no Clube de Regatas Guanabara, em Botafogo, no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara. E contou com auxílio de chumbos para manter as placas totalmente imersas na água. Para o bioensaio, a gente utilizou a metodologia de pontos de interseção equidistantes, que consiste em desenhar o tamanho da placa com pontos equidistantes, nesse caso foram 56 pontos, e todo o biofilme que crescia embaixo de cada ponto era contabilizado e transformado para porcentagem de cobertura. Esse bioensaio aconteceu no verão e, através de uma análise de permanova, nós obtivemos os resultados. Como podemos observar, o biofilme ele foi diminuindo ao longo do tempo de imersão, e a gente obteve resultado significativo na permanova aos pares na primeira semana de imersão, entre o controle positivo e o metanol, e também entre o controle positivo e o hexano. Então, podemos concluir que os extratos brutos de desmapsama corata, eles conseguiram inibir a incrustação do biofilme durante a primeira semana de imersão nas placas durante o verão. Gostaria de primeiramente agradecer ao simpósio pela oportunidade de apresentar o meu trabalho, agradecer aos membros do LEMARC, ao UERJ, à CAPES pela bolsa, ao Clube de Regatas Guanabara por ceder o espaço para o bioensaio, ao Instituto de Biologia e ao PPGE, e à FAPERJ pelo financiamento através do projeto Pensa Rio, coordenado pelo professor Dr. Joe Euclide. Obrigada. Olá, eu sou Lá Barbosa e vou apresentar o projeto Método Não Destrutivo na extração de gametas de ouriços do mar para uso em bioensaios, orientado pelo professor Marcos Fernandes. Bom, a ecotoxicologia ela é a ciência que estuda as respostas dos organismos vivos de um determinado ambiente diante a exposição de um poluente químico, seja ele natural ou sintético. E os bioensaios são os testes feitos em laboratórios para determinar essas respostas. Esses testes eles são muito diversos, seja na forma como podem ser feitas, em quais organismos podem ser usados e até mesmo em qual fase de vida esses organismos podem estar. Para esse projeto, nós selecionamos o ouriço do mar da espécie Arbasta lístula e vamos utilizar a sua forma larval. Bom, os bioensaios são regulamentados pela norma ABNT 15.350, que determina que os animais devem ser devolvidos ao seu habitat natural após a realização dos testes. No entanto, ao longo dos anos, foi possível perceber que isso não acontece e que, na verdade, esses testes regulamentados são extremamente nocivos para esses animais. Por isso, os objetivos do meu trabalho são o desenvolvimento do método não destrutivo para a espécie Arbasta lístula, testar a sobrevivência dessa espécie com esse método, gerar um protocolo reprodutível até o estágio de larva plúteos e verificar a eficácia do índice de condição desenvolvido por Bastos em 2009 nessa atual espécie. Esse método do índice adaptado, ele consiste na determinação de se o animal está ovado ou não apenas pelo seu peso. Para isso, antes da realização dos testes, o animal é pesado e verificado o seu volume. E após o teste, é feita a pesagem novamente. Ao final do trabalho, esses dados serão colocados em um gráfico e será feita 2 retas. E os animais só vão ser considerados ovados se estiverem acima dessas 2 retas. O método que nós estamos desenvolvendo é o método químico otimizado, ou seja, o volume de KCl que é injetado no animal é menor, porque assim a gente consegue emitir os gametas e não matar o animal. Atualmente nós usamos já o volume de 150 microlitros da solução salina de KCl. Os animais são coletados mensalmente na Praia Vermelha. A coleta dos gametas femininos é feita de forma diferente da coleta dos gametas masculinos. Os gametas femininos são colocados em um becker de 100 ml cheio de água do mar artificial e após
todas as fêmeas liberarem, esses óvulos são lavados. Já os gametas masculinos são retirados direto dos ouriços e colocados num becker vazio dentro de um pote com gelo. Para a solução de fertilização, a gente precisa fazer a solução de óvulos e a solução de espermatozoides. A solução de óvulos ela é feita com 200 ml de água artificial do mar e meio ml da solução de óvulos. Já a solução de espermatozoides é feita com 24,5 ml de água artificial do mar e meio ml de líquido espermático. Após a preparação dessas duas soluções, elas são juntadas e isso vira a solução de fertilização, que tem que ficar na incubadora a 25 graus Celsius durante 1 hora para poder decantar. Depois desse período, são feitos os experimentos, e dentro de cada tubo de ensaio é colocado 3 ml de água salina, mais 1 ml da solução de fertilização. E após a preparação desses experimentos, eles são colocados na incubadora a 25 graus Celsius por no mínimo 36 horas. E após o período de incubação, a gente faz a análise microscópica. Como essa espécie tem várias fases de desenvolvimento, nós selecionamos 5 a fim de ficar mais fácil a quantificação, que são ovo fecundado, estágio de desenvolvimento, prisma e plúteos. Plúteos é o estágio que nós queremos, que é esse que está mostrado aqui na foto. Como os resultados preliminares desse projeto, até o momento nós temos um número amostral de 167 ouriços e apenas 2 mortes. E no que tange a questão da desova deles, nós podemos perceber até o momento que é possível que essa espécie tenha uma marcação no seu período reprodutivo, o que tem dificultado o nosso trabalho de chegar em 80% de larva plúteos em cada teste. E por conta desses resultados preliminares, até o momento a gente pode concluir que o método é eficaz na preservação da espécie diante a baixa taxa de mortalidade e que possivelmente a espécie Bacillus não seja adequada para esse tipo de estudo se for realmente comprovado a sua marcação no seu período reprodutivo. Aqui estão os contatos. Os contatos dos autores e do orientador e o Instagram do laboratório. Obrigada. Olá, eu sou Felipe Teixeira Santana e irei apresentar o trabalho Efeito sinergético de contaminação de metais cobre e zinco na presença de microplásticos, realizado com o auxílio do meu orientador, professor Dr. Caio César Ribeiro, e meu co-orientador, professor Dr. Denis Moledo de Souza Bessa, realizado no Instituto de Biociências do Campo do Litoral Paulista da Unesp de São Vicente, Brasil. Os microplásticos eles são uma mistura complexa de polímeros e aditivos, e essa composição deles podem absorver quimicamente partículas orgânicas e outros poluentes, como por exemplo os metais. Ou seja, a composição dos microplásticos e esses aditivos deles podem interagir quimicamente com outras substâncias já encontradas no meio. E dentre esses metais, o cobre e o zinco eles foram muito utilizados na indústria como tintas anti-incrustantes em embarcações. Essas tintas passadas nos cascos dos navios para não criar biofilme e danificar os navios. Ou seja, no meio é encontrado uma mistura de microplásticos com cobre e zinco. Portanto, esse trabalho teve como objetivo avaliar a toxicidade do cobre e zinco isoladamente em mistura com microplásticos, no desenvolvimento larval de mexilhões perna-perna. Metodologia. Os mexilhões perna-perna foram coletados em São Paulo e estimulados termicamente, ou seja, colocados em uma temperatura mais baixa para liberarem gametas. Esses gametas foram coletados separadamente, os masculinos e os femininos. Depois, fecundou-se esses gametas, ou seja, colocou eles numa mesma mistura e contou-se 500 embriões no microscópio. Colocou-se 500 embriões em cada uma das 4 réplicas de cada experimento.
O primeiro experimento utilizou-se cobre mais zinco em 6 concentrações de cada já pré-estabelecidos, todos em 4 réplicas. E o segundo experimento foi basicamente o primeiro experimento de cobre e zinco, só que agora adicionando os microplásticos, que foi uma mistura de polipropileno, polietileno e poliestireno, na proporção de uma proporção de microplásticos para 10 de solução. Foi analisado o desenvolvimento embriolarval das 100 primeiras larvas. Foi observado e contado se elas estavam normais ou anormais. E foi analisada a concentração efetiva de 50% dos organismos, ACE50, em 36 horas no software ATT BioQuest. O que é essa CE50? É a concentração que matou ou impediu o desenvolvimento das larvas em 36 horas. Dessas 50% das larvas em 36 horas. Foi analisado o CE50 dos metais isoladamente e depois comparado com o CE50 dos metais mais a adição de microplásticos. E há como resultados que o CE50 em 36 horas de cobre mais zinco foi de 0,036 mg por litro, enquanto o CE50 em 36 horas de cobre mais zinco mais adicionado os microplásticos foi de 0,028 mg por litro, ou seja, em uma concentração mais baixa, quando adicionado aos microplásticos, ele já causa efeito a 50% dos organismos. Ou seja, a combinação de cobre mais zinco e microplásticos gera uma toxicidade de 1,3 vezes mais tóxico do que sem as partículas de microplástico. Portanto, há como conclusão que o efeito sinergético dos microplásticos associado aos metais avaliados demonstra a necessidade de mais estudos, porque já foi visto que é tóxico, portanto necessita de mais estudos para avaliar ainda mais a toxicidade desses metais quando adicionado a microplásticos, para saber o seu impacto no meio ambiente de uma forma mais ampla. Para assim poder-se propor leis ou alterar leis para que estejam mais condizentes com o descarte de microplástico e metais no meio para que não afete a biota marinha ou propor ações de mitigação do descarte desses microplásticos e metais no meio ambiente. Muito obrigado, meu contato está na tela. Olá, bom dia. Meu nome é Isabela Fraga, sou graduanda em Oceanografia pela UERJ, estagio no Laboratório de Biotecnologia e Pesquisa na FRJ e hoje eu vou apresentar meu trabalho que tem como título Análise exploratória das comunidades pesqueiras artesanais da Baixada Litorânea do Norte Fluminense. A pesca artesanal tem como característica o uso de embarcações com pouca tecnologia e materiais artesanais que pode ser feita de forma autônoma ou familiar e que tem como finalidade de consumo próprio e comércio em pequena escala. Esses pescadores sofrem com problemas comuns, como geralmente estarem fora dos planos de manejo, serem alvo de uma desordem de interesse político notável, obterem pouco lucro com seu pescado e a destruição de seus equipamentos pelos pescadores de arrasto. Apesar de ser uma prática tradicional e com poucos recursos, globalmente fornece cerca de 40% da produção total de pescado. Enquanto 492 milhões de pessoas dependem dessa prática, direto ou indiretamente, 45 milhões de mulheres são empregadas e 68% da produção é de captura marinha. No Brasil, 40% dos empregos é ocupado por mulheres e a pesca artesanal é a principal provedora no Norte e no Nordeste, enquanto no Sul e no Sudeste ainda prevalece a pesca industrial. Os objetivos desse estudo são saber se há particularidades entre os municípios para a aplicação da gestão pesqueira artesanal ou se essa gestão pode ser feita de forma homogênea, apresentar políticas públicas para novos investimentos e diminuir a janela da falta de conhecimento. Os nossos dados foram obtidos através do primeiro censo do Pescarte, que é um projeto conduzido pela UENF em parceria com a Petrobras e o IBAMA. Nossa área de estudo compreende 11 municípios do estado do Rio de Janeiro, que vai de Arraial do Cabo a São Francisco de Itabapoana. As entrevistas foram feitas de dezembro de 2014 a janeiro de 2016, com um total de 4.331 pescadores. E foram a cerca de
questões sobre a logística da atividade pesqueira, sobre a arte de pesca utilizada, a frequência de pesca, embarcação e sua alternância, quantidade de pescadores envolvidos, renda da última saída, pescado mais capturado e respeito ao defeso. Lembrando que os pescadores não têm obrigação de responder as perguntas. Bom, os dados foram tratados de forma única e as respostas foram agrupadas em 4 categorias para que fosse possível análise fatorial por correspondência. Então, nós tivemos 2 blocos. No primeiro bloco, a nossa área de estudo foi dividida em 3 áreas geográficas, que foram área sul, nomeada de Q1, área intermediária, nomeada de Q2, e área norte, nomeada de Q3. E o segundo bloco foram 50 linhas formadas por essas respostas em porcentagens perguntas feitas aos pescadores. Esses 2 blocos foram colocados em um plano fatorial que explica que quanto mais longe um ponto estiver do centro do plano fatorial, mais interessante é essa questão para que seja estudada uma individualidade no município. Bom, como resultado nós tivemos que na área sul prepondera a pesca de linha, enquanto na área norte e área intermediária prepondera a pesca de emalhe. Sobre a alternância da área de pesca, nós não tivemos grande diferença entre as áreas, mas a maioria dos pescadores alterna a arte de pesca. Sobre as quantidades de pessoas no barco. Na área sul, prepondera os barcos que têm mais de 5 pessoas, enquanto na área norte e intermediária preponderam os barcos que têm de 1 a 2 pessoas. Sobre a quantidade de renda na última saída. Tivemos uma distribuição bimodal. Então, um grupo recebe menos de R$100, enquanto outro grupo recebe mais de R$200. E também não obtivemos diferença entre as áreas. A respeito do defeso, na área sul, a maioria não respeita o defeso, diferentemente das outras áreas, onde a maioria respeita. Sobre o produto dominante da pesca, na área norte e na área sul foi pescado principalmente tainha, respectivamente, e tilápia e outros peixes na área intermediária. E na área sul também foi encontrado bastante pesca de camarão. Bom, os dados sobre a renda da última saída foram levantados para que a gente entenda a valorização do pescado e tivemos um resultado de que o pescado é bem desvalorizado. Parte dessa explicação pode vir pela dependência dos atravessadores, então os pescadores vendem os peixes para os atravessadores ao invés de vender para o público diretamente, e esses atravessadores repassam para grandes mercados e feiras. Uma alternativa para depender menos seria familiares ou conhecidos venderem esse pescado em feiras, enquanto o pescador está no mar, ou, caso haja espaço, poderia existir um investimento para que fossem colocadas bancadas no local de desembarque. Assim, o pescador sairia do mar e já venderia seu produto, igual acontece na colônia de pescadores E3 em Copacabana. Sobre o não respeito ao defeso. Algumas alternativas podem ser feitas também. A primeira é que podem ser feitas reuniões com a presença de pescadores em cada local de desembarque para firmar acordo de pesca. Então, eles poderiam escolher se eles gostariam de receber o seguro-defeso ou um investimento para pescar outra espécie. E desvincular o seguro-desemprego ao seguro-defeso, já que muitos pescadores preferem receber o seguro-defeso, já por ser uma renda certa, e por ser atrelado ao seguro-desemprego, é uma renda baixa. Bom, como conclusão, nós tivemos que há uma diferença latitudinal entre as comunidades pesqueiras estudadas e que a gestão tem que ser feita de forma individual em cada área, principalmente na área sul, que é a mais diferente entre elas. Quero agradecer a todos que assistiram, principalmente ao Pescarte por disponibilizar os dados, e aqui está meu e-mail para caso de dúvidas. Obrigada. Olá, meu nome é Júlia Machado Guimarães, sou aluna do mestrado em Oceanografia da UERJ. Meu orientador é o Luiz Felipe Skinner e hoje eu vou apresentar o trabalho Efeitos da Manipulação Experimental da Temperatura do Substrato no Estabelecimento e Desenvolvimento de Organismos Bentônicos do Entre Marés. Nesse caso, o Entre Marés é nos costões rochosos e esses ambientes têm ampla distribuição geográfica, facilidade de acesso e uma grande importância econômica e ecológica. A diversidade nesses ambientes ela é regrada por limitações ambientais relacionadas principalmente à água do mar, como hidrodinamismo, variação de marés,
salinidade e temperatura da água. Esse ambiente tem uma zonação vertical de organismos reconhecida mundialmente, e essa zonação se dá principalmente pelo tempo que esses organismos ficam expostos ou submersos durante as marés altas e baixas. As mudanças climáticas aumentam a frequência e duração de eventos extremos, e esses eventos podem impactar diretamente esses ambientes, já que eles estão expostos não só às oscilações do mar, como da terra também, principalmente a ondas de calor e eventos de ressaca. As cracas são os habitantes mais importantes dos costões rochosos, mais comuns ao redor do mundo, e elas formam faixas na zona entre marés, funcionando muitas vezes como espécies engenheiros, criando microhábitats para o desenvolvimento de outras espécies. Elas são sensíveis a alterações ambientais e costumam ser utilizadas em estudos de monitoramento ambiental e modelagem ecológica. Os objetivos desse trabalho são quantificar e descrever a estrutura da população de Tetraclita stalactífera, que é uma craca, associado a alterações na temperatura do substrato e do ar em relação à ação de ondas, fatores esses que são influenciados por eventos climáticos atmosféricos. Vamos testar quantitativamente as respostas da comunidade ao aquecimento experimental do substrato em diferentes graus de exposição a ondas. A hipótese que permeia esse trabalho é que o aumento experimental da temperatura do substrato diminui a sobrevivência e o crescimento das espécies de cirripédia em suas faixas características. O local de estudo escolhido foram 3 costões nas praias de Piratininga e Itaipu, na região de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Esses são locais com elevado nível de urbanização e vulneráveis a ondas de tempestade, sendo Itaipu o costão mais abrigado, com menor incidência e tamanho de ondas, e Piratininga os costões mais expostos. Para esse trabalho foram elaboradas placas para colonização, sendo placas de granito natural, próximas do substrato natural da região, emolduradas por chapas de polietileno de alta densidade preta ou branca, para modificar a temperatura do substrato. Os procedimentos de campo, essas placas foram instaladas em março de 2022, durante a maré baixa, nos 3 costões, e elas são visitadas mensalmente para aferir a temperatura de cada uma, fotografar e fazer a limpeza das bordas para manter o tratamento de temperatura. Estão sendo feitas análises digital das fotografias individuais para estimar a porcentagem de cobertura no software CPCE, e análises de variância também são feitas comparando as diferenças de temperatura encontradas entre os diferentes tratamentos, borda preta, branca e sem borda, em cada visita, e também vão ser feitas análises de variância comparando a riqueza e a densidade das espécies, considerando os fatores cor da placa, grau de exposição e idade da comunidade. Os resultados prévios, aqui nessa tabela eu mostro as 4 primeiras visitas, com os valores com fundo preto são das placas pretas, os valores com fundo branco das placas brancas e em cinza das placas neutras. E em alguns dias a gente pode ver que os valores das placas pretas foram bem mais altos do que das placas brancas, e esses dias foram dias com um horário de sol pleno, entre 10 e 1 hora da tarde, e com o sol mais forte. Em dias nublados, essa diferença não foi tão significativa e não foram encontradas diferenças estatísticas significativas nas temperaturas das placas de borda diferentes. As diferenças entre as coberturas foram encontradas principalmente na dominância de algas, onde em Piratininga a gente não encontrou algas vermelhas, e o desenvolvimento de craca foi muito maior em Itaipu. Além disso, o filo molusca foi representado somente em Piratininga. Considera-se que a divulgação dos resultados desse trabalho possa fornecer dados relevantes para trabalhos futuros de conservação da biodiversidade costeira,
além de ampliar o banco de dados para previsões sobre mudanças climáticas no ambiente marinho brasileiro. E estima-se também que o experimento em longo prazo demonstre diferenças ainda mais significativas entre os dois locais e as diferentes cores de placa. Obrigada. Olá, meu nome é Kaliane Araújo Ramos, eu sou estudante de Ciências Biológicas na Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, Bahia. Vou apresentar meu projeto cujo título é Avaliação da variação dos padrões de uso de hábitat das belas de Barche no sul da Bahia durante a temporada reprodutiva e entre temporadas. A bela jubarte é uma espécie que realiza migrações anuais, se reproduzindo em regiões tropicais durante o inverno e se alimentando em regiões de altas latitudes no verão. Anualmente, no Brasil, as belas jubartes chegam às áreas de reprodução a partir do mês de junho e iniciam o retorno para as áreas de alimentação entre outubro e novembro, o que marca o fim da temporada reprodutiva. As baleias elas se alimentam próximas às ilhas Geórgia e Sanduíche do Sul, que ficam na região da Antártica. A International Whaling Commission ela reconhece 7 estoques reprodutivos de baleias jubarte no hemisfério sul. E as baleias jubarte que migram para a costa brasileira durante a temporada reprodutiva, elas são pertencentes ao estoque reprodutivo A. Devido ao período de caça comercial, que começou no início do século XVI, as populações de baleias jubarte elas foram reduzidas. Porém, após a proibição da atividade baleeira, que no Brasil ocorreu em 1987, as populações começaram a se recuperar, e reocupar áreas antigamente utilizadas. Com o aumento do número de avistagens de baleias durante as últimas décadas, os pesquisadores sugerem que a região de Serra Grande é um exemplo de área de reocupação das baleias jubarte na costa brasileira. O objetivo do trabalho foi comparar a abundância relativa, a composição do grupo, profundidades e padrões de movimentação das baleias jubarte na região de Serra Grande, nos anos de 2015 e 2020. Foi utilizado um banco de dados já existente dos anos de 2015 e de 2020. E a área de estudo foi Serra Grande, que é um município de Uruçuca e está localizada no sul do estado da Bahia, entre Ilhéus e Itacaré. Ela acompanha a região costeira da APA da Costa de Itacaré e Serra Grande. Os dados foram coletados entre julho e outubro, tanto em 2015 quanto em 2020. Foram 4 observadores e os dados foram coletados através de uma estação total. Foram realizados surveys, ou seja, observações de 1 hora da área de estudo, a varredura de 1 hora da área de estudo, e com esses surveys nós podemos avaliar a abundância relativa e o uso de hábitat desses animais. Também foram realizadas amostragem focal animal e focal grupo, onde nós podemos avaliar os padrões de movimento e o comportamento desses animais. Porém, os dados só poderiam ser coletados em boas condições ambientais, principalmente condições marítimas, quando a escala do mar era no máximo a escala Beaufort 4. A esforço amostral nos 2 anos foram 34 dias de amostragem, 46 surveys foram realizados e 135 grupos focais foram realizados. Foi no período de amostragem foi de julho a outubro, nos 2 anos. Foram 20 dias amostrados em 2015, 14 em 2020. Foram 31 surveys em 2015, 15 em 2020 e 76 grupos focais em 2015 e 58 em 2020. Em relação à abundância relativa, ela foi definida como o número de baleias jubarte avistada na área de estudo no período de 1 hora. Em 2015 foram registrados 158 adultos e 18 filhotes, e em 2020 foram avistados 176 adultos e 12 filhotes, totalizando assim 384 baleias na área de monitoramento. Aqui nós podemos ver que a abundância relativa de 2020 foi maior
do que a abundância relativa em 2015. Nós podemos ver melhor aqui na tabela. Em 2015, o pico da temporada ocorreu no dia 4 de setembro. Já em 2020, o pico da temporada ocorreu no dia 2 de setembro. O número médio de indivíduos de mais ou menos o padrão em 2015 foi 6, mais ou menos 3,9. Em 2020 foi 13, mais ou menos 7. E o número máximo de indivíduos observados em uma hora em 2015 foram 17 indivíduos, e em 2020 foram 27 indivíduos, confirmando assim que a abundância relativa de 2020 foi maior do que a abundância relativa de 2015. Em relação à composição de grupo, os grupos que não tiveram sua composição identificada foram excluídos da análise, e não houve diferença significativa entre as frequências dos grupos durante os 2 anos. Dos grupos que tiveram a composição identificada, 21,4 e 16,2 continham filhote, 2015 e 2020, respectivamente. Em ambos os anos, os indivíduos solitários e duplas foram os grupos mais frequentes. Como a gente pode ver aqui na tabela, adulto, dupla, foram os grupos mais frequentes, e os grupos com filhote foram os grupos menos frequentes. Em relação à profundidade, nos 2 anos, os grupos com filhote usaram águas mais rasas que os grupos sem filhote, havendo assim uma probabilidade maior, de se observar grupos de fêmea com filhote em menores profundidade. Como podemos ver aqui, fêmea com filhote, profundidade, e as profundidades dos outros grupos, aqui também. Os padrões de movimento foram avaliados 4 padrões de movimento, que foram velocidade líquida, velocidade de pernada, linearidade e taxa de rotação. Todos os 4 padrões de movimento, eles diferiram significativamente entre os anos, tá? Então, nós podemos concluir que as baleias de Barth, elas apresentam um padrão de comportamento diferente entre os anos, que houve um aumento no número de baleias registradas de 2015 para 2020, como esperado, devido ao aumento populacional, e em ambos os anos, os grupos sem filhotes foram os que apareceram em maior proporção que os grupos com filhote, o que corrobora com o padrão que já observado no Banco dos Abrolhos. E por que essa pesquisa é importante? Porque estudos sobre o uso de hábitat e padrão de movimento das baleias de Barth, eles podem auxiliar no gerenciamento de áreas que estão sob impacto antrópico, na criação de áreas protegidas e na identificação de possíveis novas áreas para atividades regulamentadas de observação de baleia. Boa noite. Vim apresentar o nosso trabalho que tem como tema a comparação da toxicidade do glitter branco e verde no desenvolvimento embrião larval de mexilhões perna-perna. Ele foi realizado por mim, Lili Cristine Cunha de Oliveira, juntamente com a coautora Isabela Beverari Couto, e meu orientador Caio César Ribeiro e meu co-orientador Denis Moledo de Souza Abessa. Como todos nós sabemos, o Carnaval é uma festa popular celebrada no Brasil e conhecido mundialmente por ser um grande espetáculo. Um dos efeitos desse espetáculo é o uso do glitter, uma partícula de plástico metalizada por cerca de 0,1 micrômetro entre 5 milímetros. Diante disso, acaba sendo uma partícula muito pequena e esquiva antes do tratamento de esgoto e indo parar em mares e rios, se tornando um risco para toda a biota aquática. Sendo comum o descarte incorreto desses microplásticos, este projeto tem como objetivo analisar e comparar os efeitos tóxicos do glitter verde e branco na espécie do mexilhão perna-perna. Neste teste, foi coletado mexilhões perna-perna, eles foram expostos e houve a liberação dos gametas. Posteriormente fecundados, colocamos em réplicas de concentrações de 0 a 500 mg por litro e o endopônio observado foi o desenvolvimento larval das Veliger de mexilhões. A concentração efetiva a 50% dos organismos após 24 horas, que é o nosso CE50, foi de 26,84 mg por litro para o glitter verde e 198,66 mg por litro para o glitter branco.
Portanto, foi possível observar que o glitter verde é mais tóxico que o glitter branco, e que o glitter branco variou muito mais em sua toxicidade, e isso pode ter acontecido devido aos compostos presentes nesses dois tipos de glitter. No verde, né, há diversos compostos à base de magnésio e zinco que podem ter sido responsáveis pelo efeito tóxico. Portanto, os dois tipos de glitter avaliados foram considerados tóxicos, demonstrando a importância da criação de glitters biodegradáveis ou compostos menos agressivos à biota marinha. Com isso, eu finalizo o meu trabalho aqui. Quero agradecer a participação de todos aqui hoje. Quero agradecer também ao meu grupo de estudo, o NEPEA, e também, né, a Universidade Unesp, aqui do campus do Litoral Paulista, pela oportunidade e por nos ceder aqui o laboratório para ser possível realizar todos esses experimentos. Obrigado. Olá pessoal, eu me chamo Lorena Diniz, sou mestranda do programa de pós-graduação em oceanografia da UFPA. Hoje vou estar apresentando para vocês um trecho da minha dissertação de mestrado intitulada Monitoramento da linha de costa de ilha oceânica na costa atlântica paraense com o uso da ferramenta DSAS, que é o Digital Shoreline Analysis System. Esse trabalho eu fiz com a ajuda do meu colega Juan Rodrigo, sob orientação do professor Mamário Robrini. Então pessoal, para a gente começar, eu vou fazer uma breve introdução e falar um pouquinho da área de estudo para vocês. Eu já comecei aqui com esse mapa de divisão de setores da zona costeira paraense. Como vocês podem observar, ela está dividida em 5 setores. Cada um deles possui as suas características, as suas particularidades, em termos geomorfológicos, geológicos, sedimentares e hidrodinâmicos também. Falando mais especificamente da área de estudo, ela está inserida justamente aqui no setor 5, esse aqui de cor lilás, que é o setor da costa atlântica paraense, muito conhecido também como litoral de Falsas Rias do Pará-Maranhão, que é um setor caracterizado pela presença de inúmeros estuários e baías que formam reentrâncias, deixando esse litoral bem recortado. Outra característica marcante aqui desse setor é justamente a formação sedimentar dele, que é constituída, por sedimentos recentes, por sedimentos inconsolidados que foram depositados durante o período do Quaternário com as oscilações do nível do mar. E a gente percebe a presença desses sedimentos inconsolidados e recentes quando a gente olha aqui o mapa da Ilha do Coqueiro, que é a ilha, que é a minha área de estudo, no caso, daqui desta pesquisa, quando a gente observa as extensas áreas de cordões arenosos na formação de praias, de campos dunares, de cheniers e também extensas áreas de manguezais. A gente não pode esquecer de considerar também que esse setor da costa paraense ele é fortemente influenciado pela hidrodinâmica do Oceano Atlântico e também desses estuários e dessas baías. No caso da Ilha do Coqueiro, seria justamente a Baía de Japerica e da Baía de Pirabas, além da atuação de outras forçantes naturais, de outros agentes físicos, que seriam justamente as ondas, as marés, os ventos, a precipitação, as correntes costeiras. Todos eles atuam em conjunto sobre a mobilidade da linha de costa. Então, o objetivo do trabalho seria justamente esse, analisar através do monitoramento da linha de costa onde estão as áreas de erosão e onde estão as áreas de acreção aqui na Ilha do Coqueiro. Para isso, a gente faz uso de uma metodologia que vem sendo bastante utilizada aqui na costa paraense, aqui no estado do Pará, e também em outros estados do Brasil, assim como em outras partes do mundo, que seria justamente o monitoramento da linha de costa através de imagens de satélite. No caso da minha pesquisa, foram utilizadas imagens Landsat que foram adquiridas gratuitamente da plataforma USGS, que seria Serviço Geológico Americano. E após a aquisição dessas imagens, foi feito um processamento digital das imagens, a interpretação e a vetorização das linhas de costa. Após essa vetorização, feito a demarcação das linhas de costa de cada ano dessas imagens, elas foram sobrepostas na imagem mais recente, que no caso seria a imagem de 2020. Feita essa sobreposição de vetores, é possível utilizar o DSAS e aí ele consegue fazer
uma quantificação mais precisa e mais confiável, né, das taxas de avanço e de recuo da linha de costa. Pós feito esse processo, né, do DSAS, esses dados eles são exportados para o Excel para que a gente consiga fazer a elaboração de gráficos, de mapas e também de tabelas. Aqui eu estou mostrando para vocês, né, os dados das imagens que eu utilizei nessa pesquisa. Foram 4 imagens, uma de 1984, uma de 2001, uma de 2014 e uma de 2020, todas elas imagens Landsat. Como eu falei para vocês, né, o DSAS ele é uma ferramenta que utiliza parâmetros estatísticos para calcular taxas de variação entre uma série de dados vetoriais, que seriam as linhas de costa, facilitando a interpretação dos resultados. Então aqui, como vocês podem perceber, né, é criada uma baseline, e a partir dessa baseline são feitos transectos que intersectam as linhas de costa e é feita a quantificação. Como eu falei para vocês, né, a metodologia vem sendo bastante utilizada aqui na costa paraense, também em outras partes do mundo, e tem obtido resultados confiáveis. Partindo para os resultados, né, aqui nos mapas é possível visualizar, né, as colorações desses transectos nos 2 mapas. Nos 2 mapas a gente percebe a predominância, né, de transectos de cor vermelha. São esses que sinalizam os setores onde ocorre erosão da linha de costa. E nos transectos de cor verde são os que indicam avanço. Logo, a partir daí a gente percebe a predominância, né, em vários transectos de cor verde e poucos na cor vermelha. Analisando aqui pela tabela, ao longo de 22 quilômetros, né, que é a extensão da linha de costa, foram criados 188 transectos, 139 deles são de acreção e apenas 49 de erosão. Tanto no NSM quanto no EPR, as taxas elas foram positivas, né? As médias foram positivas. Então, dentro desses anos de análise, o avanço consistiu em 436 metros, né? E a taxa anual desse avanço foi de aproximadamente 13 metros por ano. Já quando a gente analisa aqui pelo gráfico, a gente percebe que os valores positivos estão em maior quantidade nesse gráfico, indicando que há uma predominância de um processo de acreção da linha de costa na Ilha do Coqueiro. Essas aqui foram algumas das referências que foram utilizadas no trabalho. E é isto, pessoal. Muito obrigada.